A gente vai conversar agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Antônio Augusto Maier dos Santos, porque, doutor, tivemos um desfile ontem, o primeiro da noite das escolas principais do Rio de Janeiro, que foi com acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula, e nesse desfile tinham muitas menções, muitas referências a adversários políticos de Lula, e eu queria começar ouvindo a sua opinião. Sendo bem direto, doutor, houve propaganda antecipada na avenida ou não? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de esclarecer alguns itens acerca desse assunto. Olha, na minha opinião, fazendo uma contextualização geral dos episódios, eu entendo que houve propaganda antecipada, porque, primeiro, bem mencionaste, foi o primeiro desfile, é onde a atenção se verifica com mais intensidade, as pessoas têm uma expectativa em torno disso. Segundo lugar, que a ideia da homenagem, ela pressupõe uma ênfase na vida da pessoa homenageada. E no momento em que há referências de contornos políticos de caráter nacional a ex-presidentes da República, ainda que em outras circunstâncias, eu penso que isso desnatura a finalidade da homenagem. Então, na minha opinião, entendo que sim, caracterizou-se a propaganda antecipada, até porque foi feita referência a um número do pré-candidato presidente da República que é utilizado na urna eletrônica e menções a jingles anteriores. Então, eu penso que todo esse cenário, ele ultrapassa o limite da pré-campanha e aproxima-se, está apontado para a propaganda eleitoral antecipada. Doutor Antônio, qual deve ser a consequência, né, caso de fato o Tribunal Superior Eleitoral entenda que houve sim propaganda eleitoral antecipada? O que pode ocorrer? Ao que sei, ao que estou acompanhando e de algumas informações que são públicas, o que há tombado junto ao Tribunal Superior Eleitoral são representações que inicialmente foram lá distribuídas postulando a suspensão do evento, então, ocorrido ontem. Todavia, isso não é praxe. De regra, as representações, elas desaguam na Justiça Eleitoral de fatos consumados. Todavia, isso não é impedimento ao andamento, ao fluxo natural desta representação. Portanto, em se tratando de representação por propaganda eleitoral extemporânea ou antecipada, a consequência é a aplicação de pena de multa, penas pecuniárias, que têm restrição em função dos episódios. Esta é a finalidade da representação. Entendi. Neste caso, como a homenagem foi feita por uma escola de samba e até onde se sabe não houve participação direta do governo federal, o presidente Lula, que vai ser candidato, ele pode ser punido diretamente, mesmo não tendo relação direta com a construção do desfile? Olha, até onde estou informado e procurei verificar, o que houve também foi um repasse de valor público, não é? Também para outras escolas de samba. Ao que consta, isso. Houve um acordo, não é? Me corrija aí se não é isso, e outras escolas de samba também foram contempladas com verba pública. Exatamente isso, doutor. Cada escola recebeu R$1 milhão da Embratur. As 12 escolas do grupo principal receberam o mesmo valor. Isso a gente está se referindo, claro, aos recursos que vêm da União, né? Ou seja, do governo federal. Não estamos aqui incluindo os recursos que vêm do Rio de Janeiro, né? O que me parece é que também há um componente de desigualdade já no destino dessa verba, né? Fazendo uma análise estritamente técnica com relação a essa possibilidade que foi contemplada lá a esse grupo de escolas, das 12 escolas de samba do grupo especial, cada uma recebeu a mesma quantia. Porém, ao que consta, apenas uma que fez a homenagem ao presidente da República. E insisto, na minha convicção técnica, é que uma homenagem, ela se centra, ela tem um vínculo tão somente com a pessoa homenageada. No momento em que há referência às outras, me parece, na minha opinião, ficou caracterizado isso. Então, desnaturou a possibilidade tão somente da homenagem. E apontado está
por esse conjunto de circunstâncias na pré-campanha antecipada, que, portanto, na perspectiva da lei eleitoral, não se encaixa em nenhuma das excludentes que a lei estabelece. E acho legal a gente ouvir o doutor Antônio Augusto Maier dos Santos, que é um advogado especialista em direito eleitoral, Mari, muito tarimbado, que conhece muito tecnicamente esse assunto, portanto, essa opinião dele aqui, eu sempre que eu conheço o doutor Antônio há 15 anos, é uma opinião séria, embasada de uma pessoa que está opinando do ponto de vista técnico, né? Então nós não temos aqui um eleitor falando, a gente tem um advogado especialista em direito eleitoral. E a minha pergunta agora, doutor Antônio, é a seguinte: pessoas próximas ali, né, ou membros do Partido dos Trabalhadores estavam dizendo que para configurar a campanha eleitoral precisaria ter, né, no desfile, ou pedido explícito de voto ou mensagem inequívoca de campanha. Na sua avaliação, teve um desses dois elementos? E mesmo que não tenha, não é verdade isso? Pode ter outros elementos que configurem a propaganda antecipada? Primeiro quero te dizer que tu é sempre muito generoso comigo. Tu és um gentleman comigo. Imagina, então eu quero reconhecer de público no ar isso. E conversamos muitas vezes. É a mais pura verdade. Então quero deixar aqui o meu registro, meu afeto, o meu agradecimento pessoal. É que tem um contorno nessa questão, e eu não quero enveredar pelo juridiquês, porque eu não quero converter numa análise daquelas cansativas, eu quero ser bem objetivo. A legislação eleitoral, ela flexibilizou essa questão da pré-campanha. Ela estabeleceu um conjunto ali de regras, e ela elimina, desde que não haja o pedido expresso de votos. Muito bem. Ocorre que a jurisprudência lá do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, o volume de decisões que eleição a eleição, caso a caso, vai sendo construído, vai sendo conferido, ele estabelece algumas, digamos, premissas que orientam o posicionamento, que orientam, inclusive, como estabelecer uma pré-campanha sem que haja incidência de infrações, de ilegalidades, no que tange a propaganda antecipada. E tem que ser dito também que, nesse contexto, algumas figuras de linguagem, elas são muito valorizadas nesses julgamentos. Então, para não estender nessa explicação, para me tornar enfadonho, é importante ter em conta que o TSE examina algumas palavras de conteúdo que possam ter equivalência semântica, aquilo que se equivale ao pedido de voto, mas que fica, aspas, camuflado, vamos dizer assim, claro, mas que caracteriza ali o extrapolamento do limite que a lei estabelece. Como, então, por exemplo, o número 13 que aparece na letra do samba. Exato, é um indicativo. É um indicativo. Que outros exemplos o senhor diria, doutor Antônio, que tiveram presentes, né, no desfile? O staff que acompanhou o presidente. O senhor diz o próprio presidente lá presente. Também. Isso é um elemento, posso me enganar, mas a um determinado momento lá no julgamento alguém haverá de mencionar, ou isso vai ser objeto, evidentemente, da sustentação oral, da tese, que vai, digamos assim, impulsionar a instrução e o julgamento. Porque, afinal de contas, eu fico traçando um paralelo de um prefeito no interior de qualquer estado do Brasil, se acontece um fato similar. Fico pensando, né, fazendo uma reflexão aqui, até pela minha experiência já no âmbito das eleições. Agora, é preciso levar em conta que este ano é um ano eleitoral, já não é nem um ano pré-eleitoral, é um ano eleitoral. E isso tem um componente. Não se está afirmando aqui que vai haver uma condenação. Não se está afirmando isso porque é uma deliberação colegiada de um órgão do qual só há um recurso, que seria o Supremo Tribunal Federal, e eu desconheço com recenticidade algum julgamento do Supremo Tribunal Federal em torno de propaganda eleitoral. Então, via de regra, as decisões ficam confinadas ao TSE. Mas aqui, me parece que o próprio fato de que o desfile inaugural do Carnaval deste ano, com televisionamento e ampla repercussão noutras mídias, trouxe exatamente essa circunstância. E a lei eleitoral estabelece isso quando examina a incidência das sanções, da pena de multa, ela leva em conta um sem número de fatores. Sim. Então, Doutor, eu penso que vários estão aí. Para encerrar, e a gente tem um tempo muito curto, o senhor falou de possível penalização de multa
esse seria o máximo, ou daqui a pouco existe a possibilidade do Lula, sei lá, ficar inelegível. Não, né? Isso não é possível por uma propaganda antecipada. Ou é? O que mais que pode acontecer que pode até prejudicar a campanha do presidente? Realmente, por propaganda antecipada não se atrai a inelegibilidade. Não, realmente, é uma pena de multa. E via de regra, são penas que, como são suportadas por diretórios nacionais de partidos políticos, é a regra, elas não são penas que comprometam, vamos dizer assim, receitas partidárias, orçamentos partidários, porque os partidos políticos, nós todos sabemos, né, toda a audiência sabe, que são muito bem remunerados pelo fundo partidário. Ponto. No que tange ao que pode acontecer mais, bom, já li e ouvi também, né, em transmissões recentes, que os partidos de oposição estão estudando a possibilidade de ingressar com uma ação de investigação judicial eleitoral. Aí nós estamos falando de um outro patamar de demanda. É uma AIGE, como se costuma designar na Justiça Eleitoral. É uma ação que tem um núcleo maior de instrução, é permitida a oitiva de testemunhas, prova documental, prova que diga respeito, por exemplo, às transmissões, não é? Tudo isso pode culminar numa investigação judicial eleitoral, pode se apontar ali, inclusive, o abuso de poder de autoridade, é uma das figuras típicas previstas ali, e isso pode culminar daí sim, caso haja o julgamento, caso haja essa ação e ela for instruída assim e resultar no convencimento dos ministros, se houver julgamento de procedência, aí atrai a inelegibilidade. Agora, certo. Essa é a característica da AIGE. A primeira, que é a que já está tombada lá no TSE, inclusive são duas, não é? São representações por propaganda antecipada. Ali confina-se a multa. Obrigada. A gente conversou com o advogado especialista em direito eleitoral, Antônio Augusto Maier dos Santos. Obrigada por esclarecer de forma didática o que prevê o nosso regramento eleitoral e quais seriam os aspectos que, na sua opinião, configuraram de fato uma propaganda eleitoral antecipada. Obrigada, doutor. Feliz Carnaval. Muito obrigado, retribuo e mais uma vez manifesto aqui meu agradecimento pessoal e profissional pela distinção dessa oportunidade.